E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais uma imagem. Eu dessa vez peguei uma imagem inspirada numa foto da Gabriele Virtel. É uma fotógrafa que eu não conhecia. Eu achei muito interessante por conta de ser por baixo d'água, da composição, da forma como o mood tá na imagem. Achei tudo isso muito interessante. Então, resolvi falar para vocês sobre como estudar, como atiçar um pouco melhor a criatividade utilizando referências como fotos e como imagens de outros artistas e tal. E eu me inspirei bastante nessa imagem porque ela tem um caráter misterioso, até quase místico, né? Então, eu resolvi fazer uma composição diferente. A pose da personagem é um pouco parecida, mas eu modifiquei para deixá-la mais ativa, com mais ação, né? E transformei ela numa personagem guerreira, algo do tipo assim. E o que eu queria falar para vocês é sobre como utilizar imagens de referência para criatividade. Nós temos a vaga noção de que para você ser bom em alguma coisa, você precisa copiar, e isso é verdade, você precisa copiar, mas é necessário também que seja aplicado esse estudo. Se observarmos os grandes mestres, por exemplo, eles têm o hábito de copiar muitas vezes, muitos sketches antes de fazer uma pintura final. Pelo caráter da pintura tradicional, né, de você não poder ficar cobrindo, não poder apagar e tal. Dá para cobrir algumas coisas em pintura a óleo e tal, mas tem um certo limite no papel, por exemplo. Então, cria-se o hábito de repetir várias vezes para você atingir o resultado que você precisa. E além de que é necessário você copiar várias vezes para entender o que está acontecendo. Então, eu acabei não mostrando para vocês, mas eu fiz um estudo daquela imagem inicial, aquela lá era foto, eu tinha feito um estudo e o que eu aprendi com a imagem foi sobre como que o fundo preto interage com a figura, em que momentos que ele vai esmaecer a figura para interagir com o fundo preto, em que momentos que vai acontecer o foco, como que a luz bate, as cores, tudo isso me inspirou bastante e me inspirou o suficiente para eu criar meu próprio desenho, minha própria ilustração. Vocês podem ver, eu modifiquei, eu utilizei a ideia, mas eu modifiquei e fiz o meu próprio desenho e comecei a colocar as cores. Na minha cabeça é muito importante a gente usar referências até para grupos de cores. Que cores eu vou ter no meu desenho? Se isso não for possível, e mesmo isso sendo possível, é importante que a gente faça estudos de cor. Fazer um sketch e pintar rapidinho por cima, só mais ou menos como que as cores vão ficar e tal. E eu fiz antes também. Acabei não mostrando, da próxima eu preciso mostrar. E o interessante é que dá para aprender muito fazendo esses estudos de cópia. A ideia é que o que isso tem tudo a ver com criatividade, né? A ideia é que ao copiar, nós vamos aprender como a coisa funciona. E ao aplicar, nós vamos colocar nosso aspecto subjetivo, como que o Lucas vê aquela imagem e como que ele a modificaria para apresentá-la. Então, você que está estudando, você que já é um profissional, como que você vê essa foto? Como que você vê esta imagem de outro artista até, né? Essa imagem de um grande mestre, essa imagem desse artista novo que está fazendo sucesso ou que fez algo interessante. Tudo isso vai fazer com que você fique com um olhar aguçado para perceber pequenas coisas, enfatizar outras, que nem nessa imagem eu estou enfatizando o movimento da figura e o mood da imagem. É um mood carregado. Tem partes que não dá para ver, tem partes que são carregadas de tons escuros e some completamente. Outras é um completo mistério, por exemplo, qual é o comprimento do tronco dessa mulher, né? É uma coisa completamente mística e oculta aqui no caso, né? E as cores também são cores que combinam entre si, não são cores gritantes, né? Causa uma sensação diferenciada na imagem, de que tudo agrupa, de que tudo pertence e tal. Então, na hora de aplicar um estudo, é interessante que você coloque a sua criatividade na aplicação, que você seja criativo ao copiar. Não precisa suspender completamente a imagem original. Você pode olhar nela enquanto você aplica seu estudo. Alguns artistas preferem fazer um estudo olhando na foto,
depois fazer uma imagem sem olhar para a foto e depois fazer uma ilustração final sem olhar para a foto inicial também. Mas eu prefiro olhar para a foto sempre, porque eu gosto de olhar e voltar nela. Meu objetivo não é bem decorar o que a foto me ensinou, é mais aplicar ela de uma maneira interessante. Então eu volto no recurso da foto, do recurso inicial, e tento aplicá-la de uma maneira diferenciada. Eu gosto bastante de usar a fotografia no meu trabalho como referência, porque principalmente desses fotógrafos que fazem imagens mais fantásticas, coisas mais misteriosas, porque eu gosto desse aspecto. E uma coisa que eu tenho tentado fazer cada vez mais são imagens mais rápidas, coisas mais simples, que tem uma certa narrativa, alguma coisinha do tipo essa arma dela que eu me inspirei numa arma chinesa, inclusive, mas eu não lembro o nome. Ela tem uma coisa orgânica nela e a mão dela também é da mesma cor e ela tem essa bolinha na testa e as cores todas combinam. E essas antenas de mariposa nela também. O pano atrás forma quase que uma asa de borboleta ou de mariposa, mas é só insinuado. Isso tudo para mim é muito importante. Isso chama o meu coração, sabe? Do tipo, coisas que você não sabe muito bem o que é e que é estranho e que tem alguma coisa a ver com fadas e contos de fadas e tal. Aquela coisa mais antiga, né? De mistério, de coisa de outro mundo, de outra era. Tudo isso eu acho muito interessante. Então eu queria mostrar para vocês exatamente esse aspecto de que a gente não precisa ficar preso na fotografia, de que é importante que a gente consiga copiar uma imagem enquanto artista. É importante a gente conseguir olhar para uma imagem, copiar ela, não extremamente precisa, não precisa ser hiperrealismo, não precisa ser foto sempre e tal, mas é interessante que a gente consiga entender o que está acontecendo na imagem antes de fazer uma ilustração a partir dela, né? Eu falo sempre de buscar referências, de copiar, então é interessante que a gente entenda o que está acontecendo para daí copiar e para daí aplicar. Na hora de aplicar, vamos usar a criatividade, vamos tentar criar um mundinho, vamos tentar entender mais ou menos a que propósito essa figura serve, aonde nós queremos chegar, se queremos passar uma mensagem ou não. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima.